Nós estamos pregando sequencialmente toda a carta do apóstolo Paulo a Tito, e hoje chegamos então aos 6 primeiros versículos do 2º capítulo. Tito 2, dos versículos de 1 a 6. Farei a leitura, peço que você acompanhe silenciosa e atentamente a leitura da palavra do Senhor, e peço que você receba com fé. Esta é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorta-os para que em todas as coisas sejam moderados. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós queremos ser instruídos por ela. Na verdade, mais do que nosso desejo, essa é nossa necessidade, porque é a Tua palavra mesmo quem diz que nós não vivemos de pão. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Portanto, o nosso pedido é que o Senhor tome o nosso coração em Tuas mãos, nesta noite, e que o Senhor faça com ele aquilo que apraz ao Senhor. Se nós precisamos de correção, que o Senhor nos corrija. Se precisamos de encorajamento, que sejamos encorajados. Se precisamos de advertência, que sejamos advertidos. Se precisamos de consolo, que sejamos consolados através do poder da palavra do Senhor nesta noite. Faz isso conosco, porque nós somos o Teu povo e nós carecemos de Ti. Oramos em nome de Jesus, a palavra encarnada. Amém. Irmãos, em nossa série de mensagens na carta do apóstolo Paulo a Tito, temos refletido sobre a natureza de uma igreja saudável. Temos tentado responder a essa pergunta: o que é uma igreja saudável? No capítulo 1, nós vimos que a saúde de uma igreja passa necessariamente e inicialmente pela sua liderança. Afinal de contas, o apóstolo Paulo havia deixado o jovem pastor Tito na ilha de Creta, com a finalidade de que ele colocasse as coisas em ordem. Paulo entendia que as coisas não estavam em ordem naquelas igrejas, estabelecendo uma liderança que amasse a verdade e que estivesse preparada para ensinar, defender e viver pela verdade ao longo de toda a sua vida. Portanto, uma igreja saudável começa com um grupo de líderes saudáveis. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer é: será que um grupo de líderes saudáveis é suficiente para que uma igreja seja uma igreja saudável? E a resposta dada pelo capítulo 2 é não. Paulo mostra nesse capítulo que, por mais importante que seja uma liderança saudável, não garante a boa saúde de uma igreja. E a razão é muito simples. É que, ao contrário do que algumas pessoas costumam pensar em nossos dias, uma igreja não é apenas um lugar que nós frequentamos. Uma igreja é um corpo do qual todos nós fazemos parte. Nós frequentemente falamos de uma igreja como se ela fosse um CNPJ, como se ela fosse um prédio, como se ela fosse uma agenda.
Mas a Bíblia ensina que a igreja, na verdade, é um organismo vivo, formado por gente. E isso significa que a saúde da igreja não pode ser medida simplesmente pelo conforto que ela oferece, pela qualidade das programações que ela realiza. Uma igreja saudável deve ser medida pela maneira como os seus membros vivem. Então, é isso que eu quero mostrar a vocês nessa noite. Se você é daqueles que gosta de anotar, aí está o assunto, o tema da nossa mensagem, a proposição dela nessa noite. Uma igreja saudável é composta de membros espiritualmente saudáveis. O texto começa com uma orientação do apóstolo Paulo a Tito a respeito daquilo que ele deveria fazer em relação aos membros da igreja. Paulo já tinha dito o que ele deveria fazer em relação aos líderes. E agora, então, ele diz o que é que ele deveria fazer em relação aos membros da igreja. Você, ao contrário dos falsos mestres, ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Basicamente, o que Paulo está exigindo aqui é que Tito expusesse a membresia da igreja ao ensino da verdade, ao contrário daquilo que faziam os falsos mestres. Lembrem-se de que na semana passada nós estudamos sobre eles. E o que eles faziam era submeter as igrejas ao falso ensino. Paulo diz, Tito, faça o contrário. Você precisa submeter a igreja ao ensino da verdade. E, irmãos, existe um detalhe que me chama muito a atenção nessa exigência. Paulo se refere àquilo que Tito deveria ensinar à igreja como o que está de acordo com a sã doutrina. Percebeu isso? Ensina aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Quando a gente espera o que Paulo vai detalhar, é que ele enumere um conjunto de doutrinas vindas, quem sabe, de um livro de teologia sistemática que Tito deveria ensinar à igreja. Mas não é isso que Paulo faz. Quando ele detalha esse ensino, nós percebemos que o ensino que Paulo chama de aquilo que convém à sã doutrina tinha a ver simplesmente com a maneira como as diferentes classes de pessoas que compunham a igreja deveriam viver. Paulo diz, ensina o que convém à sã doutrina. E o que convém à sã doutrina é a maneira como as pessoas deveriam viver. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque não é incomum nós imaginarmos que doutrina e vida são coisas diferentes, que podem ou não estar relacionadas. É muito comum a gente pensar, inclusive, irmãos, que é possível conhecer sem viver e viver sem conhecer. A gente faz essa distinção na nossa mente, a gente faz essa distinção em nosso coração. E o que esse detalhe inicial nos ensina é que não é assim que a Bíblia entende a relação entre doutrina e vida. O entendimento da Bíblia é o de que existe uma relação necessária entre as duas coisas. O que eu estou querendo dizer a vocês de início nessa noite é que, segundo a Bíblia, quando nós conhecemos a Deus, necessariamente nós devemos evidenciar que o conhecemos através da maneira como nós vivemos. E se alguém se comporta verdadeiramente como deve se comportar, é porque ele, de fato, conhece a Deus. O ponto é, se dizemos que nós conhecemos a Deus, mas o nosso comportamento não foi transformado,
é porque nós não o conhecemos de verdade. E se nós fazemos o que é certo, mas por razões outras, que não o conhecimento de Deus, o que nós temos é mero condicionamento. É igual ratinho de laboratório que treinado repete o mesmo hábito. Não é aquilo que a Bíblia chama de verdadeira obediência ao Senhor. Então, Paulo quer que Tito ensine à igreja a verdadeira doutrina. E ele sabe que a verdadeira doutrina, por necessidade, tem a ver não apenas com aquilo que a gente sabe com a nossa mente, mas tem a ver com a maneira como nós vivemos no comportamento cotidiano. E depois dessa orientação geral, Paulo então vai especificar aquilo que Tito deveria ensinar a 3 grupos diferentes da igreja sobre como eles deveriam contribuir para que a igreja na qual eles estavam fosse uma igreja mais saudável. O primeiro grupo é o grupo dos homens. E, meus irmãos, eu quero já de início dizer que isso não acontece por acaso. Não é por acaso que os homens vêm em primeiro lugar. Os homens foram criados primeiro. Os homens foram colocados por Deus como mediadores da aliança com a criação, como cabeça e representante da sua família diante de Deus. Se você conhece o Novo Testamento, você também sabe que sobre nós, os homens, pesa a responsabilidade de governar e dirigir a igreja do Senhor Jesus Cristo. De modo que sobre os homens pesa também a responsabilidade de serem eles os primeiros exemplos de vida espiritual no contexto de uma igreja local. Ouçam, meus irmãos, aquilo que eu vou dizer a vocês agora. Dificilmente uma igreja será igreja saudável se os homens que a compõem fizerem pouco caso da sua vida com o Senhor. Se os homens de uma igreja não levarem a sério a sua vida cristã, dificilmente nós veremos uma igreja saudável. Nós vivemos dias de intensa discussão sobre o que significa ser homem, sobre o que é o ideal de masculinidade. De um lado, a cultura do macho alfa trata vulnerabilidade como fraqueza e relaciona masculinidade a domínio, conquista e acúmulo de poder. A gente vê isso facilmente na nossa sociedade. Do outro, nós encontramos um discurso que suspeita de toda força, de toda liderança, de toda responsabilidade masculina e acaba empurrando o homem para um papel de passividade e de irrelevância. E a pergunta que nós temos que fazer como igreja é: qual é a medida do homem espiritual à luz da palavra de Deus? E a resposta que Paulo dá escrevendo a Tito nessa passagem é que não é nem o alfa, nem o ausente. A resposta dada pelo apóstolo Paulo é: quanto aos homens idosos, que eles sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Homens espirituais são marcados por 4 características. A primeira delas é moderação. Homens espirituais são homens temperantes. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui poderia muito bem ser traduzida como equilibrados. Homens equilibrados. A ideia é a de alguém
que não é dominado por excessos, o que, na verdade, significa não ser dominado pelo desejo de satisfazer os seus próprios interesses. Essa é a grande marca da masculinidade bíblica em imitação a Jesus Cristo. A entrega sacrificial, a autodoação. Se você quer entender o que é um homem à luz da Bíblia, é alguém capaz de abrir mão dos seus próprios interesses para que outras pessoas, especialmente mulheres e seus filhos, sejam atendidos. Trata-se daquela capacidade de como o Senhor Jesus Cristo renunciar ao seu próprio conforto pessoal para servir àqueles que estão ao seu redor. Essa é a grande marca, a grande característica da masculinidade bíblica, a renúncia para o serviço. Mas Paulo diz que os homens têm que ter uma segunda característica, se eles quiserem ser espirituais, ou os homens espirituais têm uma segunda característica, eles são também respeitáveis. E a ideia aqui é a de alguém que inspira respeito mesmo, alguém que é digno de honra. Não se trata, obviamente, de um respeito social imposto. Sabe aquele negócio de você sabe com quem você está falando? Essa é a tentativa de impor à força algum tipo de respeito social, mas de um respeito que é conquistado em virtude do bom caráter, em virtude de uma vida digna, em virtude de uma vida consistente, em virtude de uma vida íntegra. Aliás, eu costumo dizer que quando alguém precisa recorrer ao seu direito de autoridade e respeito, alguma coisa já está errada com a autoridade que ele vem exercendo. Quando um homem precisa na sua casa dizer, vocês sabem quem manda aqui, é porque alguma coisa está errada com a liderança que ele está exercendo. Homens espirituais são homens moderados, temperantes. Homens espirituais são homens respeitáveis, admirados pela vida que levam, respeitados pela vida e o caráter que possuem. Homens espirituais são sensatos. E aqui a ideia é a de sabedoria na tomada de decisão. Sensatez é aquela capacidade que Deus nos dá de fazermos escolhas que preservam, de fazermos escolhas que enriquecem, ao invés de fazermos escolhas que empobrecem e que destroem o ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, homens espirituais são também homens sensatos. E, finalmente, diz o apóstolo Paulo, Tito ensina os homens da sua igreja a contribuírem com a saúde da igreja, se tornando homens que, além dessas coisas, sejam sadios na fé, sadios no amor e sadios na perseverança. Se você conhece as cartas do apóstolo Paulo, sabe que ele está trabalhando aqui com uma tríade que é muito comum nas suas cartas, aquela que é considerada a tríade básica das virtudes cristãs: a fé, o amor e a esperança, aqui substituída pela perseverança, que é a expressão prática da esperança. Quem é esperançoso se torna alguém perseverante. O que é, portanto, ser sadio na fé? É viver de maneira confiante e dependente do Senhor, em obediência à sua palavra. O que é ser sadio no amor? É ter a capacidade de entregar-se em favor dos outros, visando a edificação deles. O que é ser sadio na perseverança? É enfrentar com coragem e firmeza as adversidades da vida, com a sua confiança posta na segunda vinda do nosso
Senhor. Alguns exemplos bíblicos me vêm à mente quando leio essa descrição. E um desses exemplos é o do jovem José, no Egito. Um homem jovem, com poder e oportunidade em mãos, que poderia ter satisfeito os seus próprios interesses às custas da casa de Potifar, mas que preferiu a moderação à satisfação imediata, porque ele temia mais a Deus do que ele desejava os seus próprios interesses. Isso é o que homens cristãos devem ser, não como um resultado daquilo que eles são naturalmente, mas como resultado da presença de Cristo habitando neles. Aliás, se você conhece o relato sobre José, você sabe que ele não fez nenhuma dessas coisas porque ele era bom. O tempo inteiro, o autor do Gênesis diz que a razão pela qual José agiu desta maneira é: o Senhor estava com ele. É a presença do Senhor conosco. E, sobretudo, a habitação do Senhor em nós, por meio do seu Espírito Santo, aplicando os benefícios da obra de Jesus, que nos habilita a sermos aquilo que Ele deseja que sejamos, para contribuirmos com a igreja saudável na qual nós estamos. Um dos resultados de homens que vivem desta maneira é uma igreja saudável. Por quê? Porque homens moderados, homens respeitáveis, homens sadios na fé, no amor e na perseverança, homens sensatos, são homens que transmitem confiança, são homens que estimulam, e são homens que, pelo seu exemplo, impulsionam o crescimento das outras classes de pessoas em uma igreja. Então, aqui está o que Tito deveria ensinar a respeito dos homens. Mas os homens não são o único grupo a quem Tito deveria falar. Dos homens, o texto passa às mulheres. Mais diretamente, às mulheres mais experientes. O texto traz aí mulheres idosas, mas a ideia é mulheres adultas, mulheres experimentadas. E por que elas primeiro? Mais uma vez, o princípio da responsabilidade aqui. Porque assim como o lugar que o homem ocupa na ordem da criação e na liderança da família e da igreja implica maior responsabilidade para ele, a maturidade coloca maior responsabilidade sobre as mulheres mais experientes. É isso mesmo, minha irmã. Se você está andando há mais tempo com Deus, é sobre você que pesa a responsabilidade de ser uma mulher mais espiritual. Afinal de contas, Deus já te deu o privilégio do desenvolvimento da caminhada com Ele há muitos anos. Mas qual é a medida da mulher espiritual? E a resposta bíblica é: quanto às mulheres idosas, que elas tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Assim como os homens espirituais são caracterizados por 4 coisas, as mulheres espirituais também são caracterizadas por 4 coisas. A primeira delas é conduta reverente. Essa é uma expressão genérica que diz respeito à postura de quem vive consciente da presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Isso aqui, portanto, tem a ver com a maneira de falar, com a maneira de se vestir,
com a maneira de reagir, com a maneira de organizar a vida, tem a ver com tudo. Irmãos, o nosso tempo estimula, incentiva mulheres à superficialidade, estimulando-as a uma preocupação excessiva e exclusiva com o exterior em detrimento da interioridade. Mas o ponto do apóstolo Paulo é que a mulher espiritual deve viver com profundidade, ao contrário da superficialidade, preocupando-se primeiramente com o seu caráter. O adorno da mulher cristã, segundo a Escritura, a beleza de uma mulher cristã é primariamente o seu caráter. A segunda característica de uma mulher espiritual é que ela é não caluniadora. E, irmãos, isso aqui é algo tão sério, que a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui já nos deixa intrigados. Sabe qual é a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui? Traduzida por caluniadoras. A palavra é diabolos. Essa é a palavra. Literalmente, o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, uma mulher espiritual não é diabo. É isso aí. Não é diabolos. E qual é o significado da palavra diabolos? É aquele que acusa, ou aquele que difama. O uso dessa palavra aqui atribui um peso todo significativo a esse problema. E aqui está uma questão importante para a nossa época, porque a nossa época nos estimula a usar palavras sem pensar e sem refletir o tempo inteiro. Não importa sobre o quê, nós somos o tempo inteiro estimulados a falar, a postar, a escrever, a opinar, a cancelar, a maldizer. O tempo inteiro a nossa cultura nos estimula a isso. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo: uma mulher espiritual não se presta a ser usada como instrumento do inimigo. Ao invés de usar a sua língua para ferir, ao invés de usar a sua língua para distorcer, ao invés de usar a sua língua para destruir reputações, ela usa a sua língua para edificar. Esse é o contraste que Provérbios faz entre a mulher que não é sábia e a mulher que é sábia. A primeira destrói, a primeira constrói, a sábia. A segunda destrói ao invés de edificar. Uma mulher espiritual, portanto, está ciente do peso das palavras. E ela usa palavras com sabedoria. Ela usa palavras com graça para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Conduta reverente, não caluniadoras, segunda característica, não escravizadas a muito vinho. Aqui a ideia não é apenas o consumo excessivo de álcool, é claro que é isso que está em jogo aqui, mas isso pode ser expandido em termos de princípio para qualquer tipo de dependência que escraviza uma pessoa. Sim, pode ser o álcool, mas também podem ser outras substâncias. Também podem ser hábitos, tipos de entretenimento que se tornam caminhos de fuga e nos distraem daquilo que importa. A mulher espiritual demonstra esse equilíbrio. Ela não vive dominada por nada além de Jesus Cristo. Ela possui sobriedade e possui autocontrole, domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. E por último, Paulo diz que mulheres espirituais
se tornam mestras do bem. Esse é o ponto positivo que coroa todos os anteriores. É a cereja do bolo. A mulher espiritual não apenas evita o mal, mas ela abraça com responsabilidade, como uma consequência natural da maneira como ela vive, a responsabilidade de ensinar o bem às outras mulheres. E aqui, irmãos, está algo belíssimo, que eu quero que vocês percebam. O texto prevê uma dinâmica de discipulado, no qual, ou na qual, as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas a viver de modo agradável a Deus no cotidiano. É interessante isso, não é? Porque, em geral, quando a gente pensa no ensino, no contexto da comunidade, a gente pensa nos pastores, a gente pensa no ensino público. Mas aqui está o apóstolo Paulo dizendo, existe um tipo de ensino prático, que é passado, na verdade, de mulheres para mulheres no ambiente da igreja. Mulheres mais velhas ensinando as mulheres mais novas coisas sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre trabalho doméstico, sobre vida no contexto da comunidade. E a pergunta é, por que isso é bonito? Isso é bonito porque isso é algo que só pode acontecer pela graça de Deus. Presta atenção, o texto fala de mulheres mais velhas ensinando mulheres mais jovens. Você quer uma relação mais complexa do que relação intergeracional? Intergeracional? A nossa tendência na relação intergeracional não é criar discipulado comunitário. A nossa tendência é criar rivalidade. Os mais velhos costumam olhar para os mais novos com desdém, reputando-os como tolos. Não é assim? As pessoas não sabem nada não, isso é jovem. Jovem, sabe nada. Um dia eles vão aprender. Não é assim? Os mais jovens costumam olhar para os mais velhos com desdém, reputando-os como ultrapassados. Isso aí está vivendo na década de 50, ó. Até hoje. Não evoluiu, não se desenvolveu, não cresceu. Essa é a nossa tendência natural. Os mais velhos olharem para os mais jovens e dizer, não sabe de nada. Os mais jovens olharem para os mais velhos e dizer, são ultrapassados, não podem me ensinar. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo que acontece em uma igreja saudável, naturalmente. Os mais velhos e os mais jovens se reúnem com naturalidade, com a finalidade de aprenderem uns com os outros. O que Paulo ensina é que um espírito de humildade, um espírito de colaboração, ao invés de um espírito de rivalidade, é cultivado no contexto de uma igreja saudável entre as mulheres. E a igreja é fortalecida na medida em que isso acontece. E essa segunda seção do texto termina apresentando uma razão para isso. Vejam, Paulo diz, ensina as mulheres a viverem desse jeito para que a palavra de Deus não seja difamada. Lembra daquilo que a gente viu no começo dessa mensagem? Existe uma relação necessária entre doutrina e vida. Entre o que a gente diz conhecer e a maneira como nós resolvemos viver. A nossa doutrina determina a nossa vida e a nossa vida confirma a nossa doutrina.
Agora vejam a seriedade disso. Nós afirmamos que a nossa doutrina procede de Deus. Nós dizemos que cremos na palavra de Deus. Consequentemente, quando a nossa doutrina é colocada em descrédito pela incoerência da nossa vida, é a palavra de Deus. E, em última instância, o próprio Deus, que são desacreditados. Quando, no contexto de uma igreja, ao invés desses relacionamentos colaborativos, o que se instala é o espírito de rivalidade, a palavra de Deus, que nós dizemos ser aquilo em que nós cremos, aquilo a que nós estamos apegados, aquilo que determina a nossa vida, é que começa a entrar em descrédito em relação às pessoas. Tito orienta os homens para que eles vivam como homens espirituais. Tito orienta as mulheres para que elas contribuam para a saúde da igreja, vivendo como mulheres espirituais. E, finalmente, Tito, diz o apóstolo Paulo, oriente os jovens a respeito da maneira como eles devem viver como jovens espirituais. E aqui, irmãos, vai uma palavra importante, porque nós geralmente imaginamos que juventude é desculpa para a vida espiritual irresponsável. Não é isso? Nós dizemos assim, ele é jovem, um dia ele vai resolver esse problema. Ou então a gente que é jovem pensa, eu não sei se meu pai era tão responsável na vida com Deus quando ele era da minha idade. Nós estamos sempre tentando usar a nossa juventude como uma espécie de desculpa para uma vida espiritual irresponsável. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que juventude não é desculpa para a vida espiritual irresponsável. E se você, adolescente que está me ouvindo aqui nessa noite, está imaginando que isso aqui não é com você, porque afinal você é da UPA e não é da UMP, eu quero dizer para você que quando a Bíblia fala de juventude, ela tem em mente uma idade muito mais baixa do que nós costumamos imaginar. A adolescência é uma invenção moderno-contemporânea. Quando a Bíblia fala de juventude, ela está falando de você aí, viu, que tem 12 para 13 anos de idade já. Isso aqui é com você. É o apóstolo Paulo dizendo como você, adolescente e jovem, pode contribuir para que uma igreja seja saudável, vivendo uma vida espiritual séria. E a medida do jovem espiritual é apresentada aqui em uma única característica. 4 para os homens, 4 para as mulheres, 1 para os jovens. Isso não significa, obviamente, que ela seja exclusiva, apenas que ela é importante para ser marcante o suficiente. E Paulo diz, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. E aqui a nossa tradução usa a mesma palavra que é usada no versículo 2, quando ela apresenta a primeira característica do homem espiritual. Então parece que o apóstolo Paulo está falando da mesma coisa, mas a palavra na língua original é outra, é uma palavra diferente. A palavra do versículo 2 está mais relacionada ao universo das ações, enquanto a palavra do versículo 6 está mais relacionada ao universo da mente. Então, a ideia aqui é tenha uma mente equilibrada, tenha uma mente moderada. E isso parece ter a ver com a tendência que não é exclusiva da juventude, mas é muito comum da juventude. Atenção a isso, jovens. De pensarmos de nós mesmos além do que convém e imaginarmos que podemos viver de maneira independente como se fôssemos a medida de todas as coisas. Eu já fui jovem. Eu já tive meus 15 para 16 anos. E eu sei que quando a gente tem 15 para 16 anos,
o nosso umbigo vira o centro do mundo. E a gente acha que a gente é suficientemente capaz de saber o que é bom para nós em todas as decisões que nós temos que tomar. Portanto, quando os nossos pais, quando os nossos irmãos mais velhos, quando os nossos pastores vêm nos orientar, ou nós dizemos, não quero falar com vocês, ou nós até falamos, mas fingimos de besta, como diz na minha terra. Ou seja, deixamos as coisas entrarem por um ouvido e sair imediatamente por outro. Jovens costumam ser assim. Eles costumam ser autoconfiantes. Eles costumam ser inclinados a agir por impulso, a agir pela emoção do momento, a agir pela busca de prazer imediato. Veja a orientação bíblica. Jovem, você quer ser um jovem espiritual? Você quer demonstrar aquilo que Deus tem feito em sua vida? Então viva com equilíbrio, avaliando as consequências das suas escolhas e submetendo os seus desejos à vontade de Deus. O jovem espiritual reconhece a sua necessidade de orientação. Reparem aqui, irmãos, que isso não se trata de ser apático, de não ter vontade própria, de não expressar os seus desejos. Em outros lugares, a Bíblia fala da juventude como sinônimo de força, como sinônimo de ânimo, como sinônimo de atuação. Então, a ideia do apóstolo Paulo não é ensina os jovens a serem passivos em relação às suas vidas. Não é essa. A ideia de Paulo é, Tito, ensina os jovens a atuarem, a escolherem, a decidirem em submissão a Deus, buscando orientação entre aqueles que, tendo passado pela juventude, foram feitos sábios pela graça do Senhor. O que nós aprendemos, então, com os 6 primeiros capítulos de Tito 2? Bem, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que uma igreja saudável não possui apenas uma liderança saudável. Uma igreja saudável possui uma membresia tão saudável quanto a sua liderança. Ela é constituída de homens sábios que se tornam modelos de vida cristã para os outros. Ela é constituída de mulheres cooperadoras que se discipulam e vivem a vida cotidiana para a glória de Deus. Ela é constituída de jovens humildes que não se veem como padrão e medida final de verdade, mas que se submetem a sua vontade e escolhas à vontade do Senhor. Bem, o que eu posso fazer se não apelar a nós todos que nos esforcemos para viver desta maneira? Meu apelo primeiro vai aos homens. Irmãos, se queremos ver a nossa igreja cada vez mais robusta e mais forte, precisamos nós sermos os primeiros a nos aplicarmos a sermos exemplos de maturidade espiritual. E aqui, deixe-me dar uma palavra muito especial a você, meu irmão, pai de família. Não se contente em apenas sustentar financeiramente a sua casa ou ocupar um assento na igreja. Cultive essas características. Faça isso lendo as Escrituras. Faça isso conhecendo a vida de homens do passado que viveram desta maneira. Faça isso intensificando a sua vida de oração, pedindo a Deus para que Ele molde você à imagem de Jesus Cristo. Lembre-se,
Parte da sua responsabilidade como homem é ser o primeiro representante de Deus para a sua casa. Eu me lembro certa vez que estava dando uma palestra sobre educação e alguém me disse: pastor, é muito difícil ensinar sobre Deus para as crianças muito pequenininhas. Como é que eu ensino sobre Deus para uma criança de 2 ou de 3 anos de idade? E a minha resposta foi: talvez você nem precise de um momento intencional para isso. É claro que ele é bom. Mas você está ensinando sobre Deus o tempo inteiro, através da maneira como você vive. Sabe qual é a primeira imagem de Deus que uma criança terá? É a imagem do seu pai. É isso mesmo. A imagem do seu pai. Ela olhará para ele e dirá: Deus é daquele jeito. Porque nós somos os representantes de Deus para os nossos filhos. Meu apelo às mulheres é: irmãs, busquem uma vida marcada pela reverência, pela palavra sábia, pela sobriedade, pela moderação em todas as coisas. Não se deixem levar pelas vozes superficiais que querem cativar o coração de vocês em nossos dias. Rejeitem aquilo que as escraviza e assumam esse chamado de serem mestras do bem. Fujam do ativismo. Fujam da competição exagerada. Se esforcem para viver como discípulas de Jesus e discipuladoras de outras mulheres. Jovens, vivam com sensatez. Resistam à tentação de achar que vocês sabem tudo ou que devem viver pelo impulso do momento. Submetam-se à palavra de Deus e busquem a orientação de pessoas mais experientes. Usem o tempo de juventude de vocês para edificação e testemunho e não para desperdício. E eu quero terminar com uma palavra de encorajamento a você, que ouvindo todos esses meus apelos, talvez tenha dito em seu coração: pastor, eu sei que isso é o que eu devo fazer. Eu tenho tentado fazer isso, mas eu não consigo. Porque na grande maioria das vezes, nosso problema não é saber o que nós devemos fazer. É conseguir fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Pois veja o que o apóstolo Paulo diz nos versículos finais do capítulo 2, que nós ainda vamos estudar pormenorizadamente. Mas a gente não pode ler o texto à parte do seu todo. Paulo começa dizendo a Tito: Tito, orienta as pessoas para viverem desse jeito. Agora, confiado em que o apóstolo Paulo acredita que as pessoas na igreja podem viver desse jeito? Versículos 11 a 14, Paulo diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Que todos? Homens, mulheres, jovens. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. E ela, olha o apóstolo Paulo, nos educa. Para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. O que eu quero mostrar para você? Paulo não incentivou Tito a ensinar às igrejas de Creta a viverem desta maneira, confiados na capacidade que eles tinham de fazer isso por eles mesmos. Se Paulo tivesse esperando na capacidade dos cretenses, ele não teria dito isso. E se eu tivesse esperando as minhas forças para viver como um homem espiritual, eu não estaria pregando isso. Paulo está confiado na manifestação da graça de Deus. Irmãos, por que existem homens saudáveis? Por que existem mulheres espiritualmente saudáveis, jovens espiritualmente saudáveis? Por que igrejas podem ser espiritualmente igrejas saudáveis? A resposta é: porque mais do que nós, Deus está interessado em que isso aconteça. Ele nos deu a sua graça. Essa graça nos libertou da escravidão do pecado. E essa graça é pedagógica. Nós vamos estudar isso no futuro. Ela é pedagógica. Em outras palavras, Deus não salvou a gente pela graça e falou assim, agora vai andar aí sozinho e crescer sozinho com as suas forças. Não. Deus nos deu a sua graça que é permanente em nós. Ele continua nos acompanhando, atuando em nós, ensinando-nos e capacitando-nos a fazer aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer sozinhos. Então, o meu apelo não é tanto seja assim, porque talvez você não tenha condição de ser por você mesmo, aliás, você não tem. O meu apelo é, se disponha a ser assim. Busque o Senhor para ser assim. E talvez você se surpreenda com o que a graça de Deus pode fazer em você. Talvez, daqui a alguns dias, você olhe e diga, pastor, eu nem estou me conhecendo mais. Porque é isso que a graça de Deus faz conosco. Quando nós nos dispomos a obedecer ao Senhor, e a graça nos toma, ela nos transforma de tal modo que coisas inimagináveis para nós se tornam realidade. Se disponha. Entregue-se ao Senhor. Busque poder em Jesus. E talvez, daqui a algum tempo, você tenha histórias para contar sobre o que a graça fez em você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que hoje nos mostrou o caminho de uma vida espiritual saudável. Senhor, nós reconhecemos que em nós mesmos nós não temos forças para viver como homens equilibrados, como mulheres reverentes, como jovens sensatos. Nós não temos forças de nós mesmos. Mas nós te agradecemos porque a tua graça já se manifestou em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque Ele deu a si mesmo para nos resgatar de toda iniquidade e nos purificar,
formando um povo dedicado a Ti. E nós queremos declarar diante do Senhor, nesta noite, é nessa graça que nós confiamos. É dessa graça que nós dependemos. E dependendo dela, Senhor, nós te pedimos, molda-nos pelo Teu bendito Espírito Santo. Dá aos homens dessa igreja firmeza, amor e perseverança. Dá às mulheres dessa igreja reverência, sabedoria e disposição para discipular outras mulheres. Dá aos jovens equilíbrio e humildade para viverem sob a Tua vontade. E faz de todos nós juntos, Senhor, juntos, uma igreja que glorifica o Teu nome e que confirma o poder da Tua palavra diante do mundo. Essa é a nossa oração, feita em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.